Como fazer um planejamento de sucesso para a clínica em 2023? Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a psicóloga Caroline Trevisan, sou professora universitária, doutoranda em psicologia e também faço diversas pesquisas sobre casal e família. Hoje a nossa live é do programa O que a Faculdade Não Te Ensina, um programa em que eu sempre estou procurando trazer e ensinar aspectos que a faculdade não nos ensinou, aquilo que a faculdade não nos passa, aquilo que diz respeito muito mais a uma gestão clínica, que diz respeito a uma organização, a uma rotina de cuidado de olhar para a nossa clínica como um negócio que não tivemos essa visão estratégica na faculdade. Nossa página é sobre atendimento de casal e família e eu ensino passo a passo para psicólogos realizarem esse atendimento sentindo segurança na sua prática. O tema então da nossa live de hoje é como fazer um planejamento de sucesso para a clínica em 2023 e coloquei esse tema porque eu entendo que, não só para terapeutas de casal e família, mas independente do que for, nossa vida funciona muito melhor com um planejamento e nós estamos numa época muito propícia, que é uma época de início de ano, de renovação, em que a gente pode se organizar, estabelecer metas e objetivos para a gente estar se desenvolvendo durante esse ano. Bom, vou aqui fixá-lo nos comentários o tema da nossa live, para aquelas pessoas que estiverem chegando, conseguirem identificar, qual que é o tema. Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre isso, quero ressaltar que já fiz uma outra live, que é uma live raio-x, que também está disponível, ela ficou gravada, que era uma live para a gente fazer uma análise do processo em que nos encontramos, como que foi o ano passado, para ter um norte, uma referência para a gente projetar esse ano. Então, se você perdeu, pode voltar e conferir, mas isso não impede de seguir com o planejamento. Vamos falar um pouquinho então sobre o que é um planejamento de sucesso. O que é um planejamento que vai levar a uma mudança, uma renovação na nossa clínica. E o planejamento, ele se refere a gente definir um objetivo e definir um caminho para que a gente possa trilhar até alcançar esse objetivo. Então, o planejamento ele vai consistir em ter um ponto final que a gente define, que é onde nós queremos chegar, e nós vamos definir o passo a passo o que nós precisamos fazer para chegar nesse local que a gente está desejando, que a gente está almejando. E quando eu falo um planejamento de sucesso, eu estou falando de um planejamento que seja capaz de trazer esse passo a passo, trazer um objetivo que seja claro, que seja definido, que você saiba o que você está buscando. E sucesso no sentido que eu percebo que é muito comum no nosso entendimento de psicólogos, por pesquisas que eu já fiz com profissionais, que indicam que o sucesso refere-se a receber um valor justo pela sua sessão e também conseguir sobreviver da clínica, não só sobreviver, mas viver e impactar o maior número de pessoas possível. Então, a gente quer impactar, a gente quer trazer mudança, a gente quer trazer resultado. E a gente pode fazer um planejamento, uma sequência de passos, de tarefas que nós vamos executando para alcançar esse sucesso em 2023. Então, eu entendo que se você está aqui, por mais que você tenha tido uma rentabilidade, faturamento no ano anterior, que tenha sido algo que você ficou satisfeito ou satisfeita, provavelmente você está querendo se planejar para ou manter ou provavelmente aumentar o faturamento que você já teve. E não só o faturamento, mas o domínio mesmo sobre práticas clínicas, para que você possa desempenhar melhor o seu papel como psicólogo ou psicóloga, gerando maior resultado. Bom, por que nós temos que definir um planejamento? Ou não temos, Mas por que será que é importante a gente fazer um planejamento da nossa clínica? É super importante porque consiste numa estratégia para a gente atingir os nossos resultados. Se a gente quer um resultado, mas não cria nenhuma estratégia, nenhum processo para chegar nesse resultado, a probabilidade é de que nós vamos fazer o quê? Se a gente não fizer esse planejamento,
a gente acaba vivendo no automático. A gente vai vivendo, fazendo, cumprindo aquilo que está anotado na agenda realmente, que não tem como descumprir. Então, você vai e você realiza os atendimentos com seu paciente, por exemplo. Você cumpre o horário, você se organiza para o espaço físico da clínica, se você atender presencialmente, ou se organiza o seu espaço, se você atender online, né, o espaço seja propício e seguro para você fazer esse atendimento, que não preserve o sigilo. Então, nós temos essas preocupações que, assim, são tarefas do nosso dia a dia que a gente precisa fazer. Se a gente não fizer, a gente simplesmente não atende. E aí a gente vai lá e atende de fato. Isso são coisas que são muito óbvias e que muitas vezes é isso que a gente associa ao que é uma clínica. Clínica é atender, clínica é fazer atendimentos, mas a clínica é muito mais do que isso. Inclusive, para receber essas pessoas, a gente tem que ter todo um processo para estar atraindo as pessoas para que elas venham, para que elas participem, que elas realmente queiram passar pelo nosso atendimento, queiram passar pelo nosso trabalho. Então, se você não faz uma sequência de passos, você vive no piloto automático. Vivendo no piloto automático, o que acontece é que você vai continuar agindo da mesma forma que está agora, porque o piloto automático são os hábitos que a gente já tem cristalizados. Você não precisa pensar neles, você simplesmente vai lá e faz, né? Como escovar os dentes, tomar banho, você sabe que você vai fazer isso todos os dias. Então você vai fazendo e fazendo, não pensa sobre o que está fazendo, age no automático e, consequentemente, os resultados vão ser os mesmos que você tem hoje. Então, se você até o momento não fez nenhum planejamento do seu ano, você está com grandes chances de ter resultados muito próximos, parecidos com o que você já teve antes, porque você não vai se propor a mudar nenhuma ação. O planejamento ele serve para dar esse norte, para direcionar a gente de um caminho e serve também para a gente conseguir mensurar e acompanhar o nosso avanço ao longo do tempo. A gente tende muitas vezes, nós psicólogos, psicólogas, a menosprezar aquilo que a gente está alcançando, a achar sempre que está faltando mais, porque a gente é muito crítico, a gente procura fazer um atendimento de muita qualidade, mas isso às vezes leva a gente a não perceber, a olhar mais o que está faltando e não perceber aquilo que a gente já alcançou. Então, o planejamento, o acompanhamento desse planejamento, ele faz com que a gente tenha essa dimensão, que a gente consiga mensurar, que a gente consiga fazer um processo de enxergar objetivamente o quanto que a gente tem caminhado. E não só achar que está melhor ou sentir que precisa fazer mais. Não, planejamento é algo objetivo, que é para a gente poder, de fato, concretizar aquilo que a gente tem feito, aquilo que nós estamos fazendo para alcançar uma melhora, para alcançar uma mudança. E eu vejo assim que o que as pessoas, psicólogos, psicólogas, pessoas no geral mais erram quando a gente está falando de planejamento é não fazer um acompanhamento do seu planejamento. O que significa isso? Começar o ano e fazer uma lista de metas. Lista essa que pode ser um número, né, vamos dizer, considerável. Por exemplo, vou fazer 12 metas, uma meta para cada mês do ano. Estou falando isso porque eu já passei por isso. Eu já fui a pessoa que no começo do ano criava 12 metas. E aí, muito legal, mas o que acontecia no dia a dia é que era muita coisa para implementar ao mesmo tempo. Eu até esquecia, porque eram tantas que eu não lembrava quais eram as metas. E quando chegava no final do ano, às vezes acontecia de algumas delas eu ter cumprido, mas porque eram metas que estavam muito mais próximos da minha zona de conforto, já o que eu já fazia. E não necessariamente porque eu me empenhei para alcançar algo que fosse um pouco maior, um pouco mais fora da minha zona de conforto. E fora da nossa zona de conforto é justamente quando a gente cresce. Então o crescimento, né, não tinha sido tão considerável. Porque eu criei objetivos, mas eu não criei um plano e eu não acompanhei especialmente esse plano. Se você tem, vamos imaginar aí, né, você está com um GPS e você coloca o seu destino final. E aí o GPS, ele traça um caminho, uma rota a partir do momento que você está, né, do local onde você está, ele traça uma rota para até onde você quer chegar. E se você, no meio do caminho, abaixar totalmente o som do GPS, não olhar para o que está acontecendo, se você vê que o GPS está falando vira à direita e você vira à esquerda, ou simplesmente, deixa aí, depois eu vejo, depois eu confiro,
deixa eu ir, preciso ir rápido, preciso chegar logo, preciso fazer. Deixa esse GPS pra lá e depois a gente vai dar um jeito. Isso não vai funcionar. Muito provavelmente você não vai chegar no local onde você quer, na sua meta, no seu objetivo, ou você não vai chegar, você até chega, porém não chega na velocidade que você quer. Você chega demorando muito mais tempo, talvez encontrando mais buracos pelo caminho do que encontraria se você tivesse simplesmente definido, traçado um planejamento, executado esse planejamento e acompanhado se estava de acordo ou se não estava de acordo. Eu quero já começar a falar que tem uma questão de planejamento que eu vejo que muitas pessoas também associam, que um planejamento significa você engessar a sua rotina, significa você estar preso, você precisa fazer aquilo daquela forma, daquela maneira. E isso é uma visão inadequada que não corresponde à ideia de um planejamento efetivo. Quando você faz um planejamento e você efetivamente cumpre o que está ali e faz análises constantes do processo, o que vai acontecer é que você sente total liberdade na sua rotina. Liberdade no sentido de que você percebeu que aquela atividade ela não é obrigatória estar ali. Você decidiu, você alocou aquela tarefa, porque você no seu processo entende que aquilo é importante e que o que você faz em cada dia tem relação com o seu objetivo final. E essa sensação de a gente estar avançando, a sensação de progresso, de desenvolvimento, é uma das coisas que mais traz realizações para nós enquanto pessoas na nossa vida. Então, o planejamento ele não te engessa, até porque dentro de um planejamento efetivo você vai deixar espaço para imprevistos. Dentro de um planejamento efetivo você vai acompanhar semanalmente, você vai verificar que às vezes muito provavelmente você vai mudar o que você colocou no seu planejamento. Você achava que algumas ações eram necessárias para chegar no objetivo e você vai descobrir que não. Talvez outras sejam importantes e você vai ter que revisar e refazer o planejamento. Mas por que fazer então o planejamento, né? Se eu vou mudar ao longo do tempo? Porque quando você começa a fazer um planejamento, você vai o quê? Executar a partir desse planejamento e vai poder fazer essa análise. Quando você não faz planejamento nenhum, em geral, você não vai olhar, não vai executar, você vai continuar no primeiro, segundo dia até você executa alguma coisa, mas depois você vai entrar no piloto automático de novo. E aí você não tem nenhum dado nem para comparar para saber se está funcionando ou não. Por quê? Porque você não fez nada, porque você não tem nenhum plano. Como vai ver o que está falhando no plano se você não executou nada? Não planejou e não efetivamente executou. Então é super importante um planejamento eficiente e eficaz para que a gente possa atingir os nossos objetivos. E estou falando aqui para psicólogos. Psicólogas, estou entendendo o seguinte, que o nosso objetivo é sim ter uma clínica que traga uma rentabilidade, que traga uma sensação de valorização profissional, de reconhecimento e uma sensação de impactar as pessoas. Para isso, a gente precisa ter uma visão estratégica, a gente não pode olhar para a nossa clínica como fazer atendimentos. Fazer atendimentos é uma parte do processo, é uma parte muito importante, mas não é a única. E se você não tiver uma visão de que a sua clínica é um negócio, de que ela precisa ter lucro, de que ela precisa ter um histórico financeiro, um histórico de métricas, de pessoas que te procuram, de pessoas que fecham, pessoas que acabam saindo antes do processo de alta. Se você não tiver esse histórico, você não tem como fazer um processo de comparação e um processo de acompanhamento do que você precisa mudar e também um acompanhamento daquilo que está dando certo. Você não consegue comparar o seu avanço. E isso é muito triste, porque a gente menospreza também o que a gente conseguiu. Não é só que a gente não consegue, mas as coisas que a gente consegue a gente não dá valor, porque a gente não está nem enxergando. A gente trata como se fosse algo óbvio, né? Ah, já consegui, mas a gente se acostuma com o que tá bom, que a gente conseguiu desenvolver, e a gente esquece que antes não era assim, que a gente precisou se desenvolver para isso. Me diga aqui nos comentários se você já não passou por isso. Eu acredito que provavelmente sim. Tanto de não enxergar que tá precisando mudar alguma coisa, quanto de não enxergar o que você já andou, aquilo que você já caminhou. E isso é muito prejudicial. Então a gente precisa fazer um planejamento
e fazer um planejamento em que a gente, ao longo do tempo, faça um acompanhamento, a gente faça uma sequência de passos, de cuidados que a gente vai ter para cumprir, executar esse planejamento e alcançar os nossos objetivos. Bom, o que eu acho que é relevante, por onde a gente começa a fazer um planejamento da nossa clínica? Eu acho que o primeiro ponto que a gente deve fazer é uma análise da nossa situação atual. A gente deve analisar como que nós estamos hoje. E isso vai envolver pensar em faturamento, pensar em número de procuras que a gente tem de pacientes, flutuações que nós temos na clínica, observar quantos pacientes nós temos, quanto a gente gostaria de cobrar por sessão e quanto a gente está cobrando no momento, quais são as variações de valores, que às vezes você faz uma variação, para uma pessoa você dá um desconto, para outra não. Como que está isso? Quais são esses valores que você cobra na sua sessão? Quanto que você fatura por mês? E eu acho que é interessante a gente fazer essa análise fazendo um comparativo com o ano anterior. Então, pegar o ano anterior e verificar. No ano anterior, quais foram as suas métricas? Quanto que você faturou no ano? Quanto que você faturou por mês? Quanto que você teve de procuras? Quanto que você teve de fechamentos de pacientes? Observar como que acontece o processo de chegada dos pacientes. Eles vêm por qual razão? É uma indicação? É uma divulgação que você faz? Você tem uma rede social? Você faz palestras em locais físicos? Como que é esse processo? Então você precisa ter uma análise disso agora, né? Saber como que você está agora. Porque o GPS, da mesma maneira que a gente precisa colocar um destino final, para que ele possa traçar um caminho, ele precisa da sua posição atual, de onde você está neste momento. Senão ele não sabe qual é o caminho para chegar lá, porque ele não sabe onde você está. E é o mesmo princípio do GPS, o princípio de um planejamento na clínica. Eu preciso verificar onde eu estou, para daí sim ver onde eu quero chegar, qual é a distância e qual é o melhor caminho que eu vou usar para isso. Então, como que você está agora? Qual é a sua situação? Quais são as suas métricas? Não tenho métrica nenhuma. É a sua situação atual. E isso já é um ponto que vai ter que estar no seu caminho daqui para frente. É você começar a fazer esse registro, começar a estabelecer metas, pensando que você é um negócio, sua clínica é um negócio. E o negócio funciona com metas, com planejamento, com ações para ter mais resultados. E para ter não só mais resultados, mas o resultado que se quer chegar. Porque mais resultados, se você está ganhando R$30 a sessão, ganhar 31 já é mais resultado, mas é o que você quer? Não. Então, não só qualquer resultado, mas chegar ao resultado que você efetivamente deseja. Isso é super importante, a gente precisa se organizar para isso. Então, se eu estou vendo que eu não tenho nem esse registro, preciso já colocar que isso é uma questão de gestão clínica. Não é somente o atendimento. O atendimento é muito importante, mas gerir o meu negócio, olhar para ele, pensar de forma estratégica, isso é fundamental. E essas métricas nos ajudam nisso, a dar um norte de onde nós estamos e a gente ter uma referência de onde a gente quer chegar. Como eu disse, já temos uma outra live que está gravada, você pode conferir aqui, que fala justamente mais detalhadamente sobre como você pode fazer essa análise. Quais são os critérios que você vai ter para utilizar para fazer essa análise? O que você deve marcar, o que você deve registrar, o que é importante você fazer esse comparativo. E ainda que você esteja aqui agora, esteja pensando que você é, por exemplo, um psicólogo, psicóloga recém-formado. Talvez isso soe para você assim, eu não tenho nada. Mas faça assim o registro do seu último ano. Seu último ano, se você é recém-formado, seu último ano, provavelmente, você fez um número gigantesco de estágios, você fez estágio talvez em escola, na saúde, estágio clínico, estágio em alguma organização, então você tem sim uma bagagem. Você não pode, mais uma vez, olhar o nosso ponto onde nós estamos, significa que a gente vai considerar as coisas positivas que a gente alcançou e não menosprezá-las. E vamos ver o que está faltando para a gente conseguir caminhar para alcançar. Então, tiveram coisas que você conquistou. Uma formação em psicologia dá muito trabalho, exige muito estudo, muita dedicação, muita atividade prática, muito da nossa mente para dar conta. Então,
não diminua a conquista que você já teve, independente de estar começando na clínica agora. E essa análise, gente, ela inclui todos os sentidos, tá? Vamos pensar, inclusive, na questão de espaço que você atende, se você está atendendo só online ou só presencial, se você está atendendo os dois, como que está sendo o processo desses atendimentos, o quanto que você está satisfeito com cada um desses perfis de atendimento, são atendimentos diferentes. Então, isso tudo são coisas que você deve considerar, o local da sua clínica, como que funciona, se você está satisfeito, se você se sente bem naquele local, se é um local que você tem que pagar muito e fica pouco para você, qual é a margem de lucro que você tem trabalhado. E isso são questões, assim, fundamentais que você deve fazer para considerar, então, o seu ponto agora de partida, onde você está. E aí sim traçar um caminho para onde você quer chegar. Bom, fiz a minha análise, percebi como eu estou, coisas que eu já alcancei, coisas que eu tô vendo que tá faltando, que ainda não tá exatamente como eu gostaria. O que você vai fazer então? Você vai pegar e estabelecer objetivos para a clínica. Esses objetivos, é importante que você estabeleça um objetivo, e a gente fala da técnica SMART, né, que é uma técnica que vai dizer pra gente, ele tem que ser específico, então não pode ser eu quero faturar mais na clínica do que em 2022. O que é faturar mais para você? Faturar mais é ter uma média de faturamento mensal de 7 mil reais, 10 mil reais. O que é mais? Como eu disse, mais pode ser você faturou 2 mil por mês. Se faturar 2.010 reais, é mais. É o que você quer? Provavelmente não. E se você não tem uma definição clara, coloca lá no GPS, me manda para algum lugar, um lugar melhor do que eu tô. O GPS não tem como, ele não sabe, ele precisa de algo específico. E assim também tem que ser a nossa meta, ela tem que ser específica. Nós temos que definir um prazo. Por quê? Porque quando a gente define prazo, a gente define um senso de urgência. E nós temos uma tendência muito grande a procrastinar, a deixar para fazer as coisas depois, a adiar momentos em que a gente acha que realmente vai sair da nossa zona de conforto, vai doer de alguma forma, vai gastar muita energia, porque você vai ter que fazer algo que está fora do que você já costuma fazer. Nosso cérebro, nosso organismo, ele é feito para quê? Para evitar dor e buscar prazer. Ou seja, não fazer nada que saia da minha zona de conforto e buscar coisas que são mais imediatistas, que eu já me sinto bem fazendo do jeito que eu estou hoje. Porém, não é isso que faz a gente avançar realmente. Então, percebam isso, identifiquem que isso são coisas importantes e vamos fazer, né, esse processo de procurar sair da nossa zona de conforto. Então, vou estabelecer colocando um prazo que vai me dar esse senso de urgência de que eu preciso fazer. Ele precisa ser factível. O que significa isso? Ele realista. Você precisa acreditar que ele é possível. Então não adianta você, por exemplo, se você hoje ganha R$ 1.500 por mês na clínica, vamos imaginar, você querer, assim, colocar de cara, e você ter que avaliar para você, mas provavelmente você colocar de cara que quer atingir um faturamento de R$ 10 mil no mês, por exemplo, se você está ganhando 1.500, muito provavelmente você vai olhar e assim, sua mente acredita que você é capaz. Racionalmente você acredita, mas você vai verificar. Emocionalmente eu acredito? Emocionalmente eu sinto que eu posso alcançar? Por quê? Porque se você não sentir, o que vai acontecer? Você não vai efetivamente se empenhar em alcançar, né? E fazer as ações porque você fala, não, isso aqui é muito fora, né? No fundo, nosso sentimento vai falar, não, realmente não tem como, e aí você não vai se empenhar, se comprometer com o seu objetivo. Então você precisa sim definir um objetivo que seja realista para você. E o objetivo não é um processo, então não é assim, eu quero todo mês ganhar 7 mil de faturamento. Isso aí é uma rotina, um hábito, é uma coisa que você vai fazer, que você espera alcançar sempre. Então você precisa colocar um objetivo de até X data vou faturar tantos mil por mês dentro da minha clínica. Então, até essa data, em pelo menos um mês, eu vou atingir esse faturamento. E aí você vai trabalhar para isso acontecer.
Se você colocar assim, só eu quero todos os meses, isso é uma rotina. Provavelmente no primeiro mês você já não vai conseguir. Por quê? Porque leva um tempo, provavelmente vai ser um processo. Você está colocando algo que é desafiador para você. Então, se é desafiador, é algo que você não está tendo. Não faz sentido ter uma meta que basicamente, né, não vai levar a nenhum caminho de progresso. A meta é ficar onde eu estou. Muito provavelmente a sua meta é mudar alguma coisa, atingir um outro resultado. Então, para isso, você precisa sim ter essa clareza, né? Ter uma definição e de algo que você sinta que sim você pode alcançar. Então, é super importante considerar esses fatores e ela tem que ser também mensurável. Mensurável porque senão, né, eu quero faturar mais, né? Mas o que é mais? Não tem como você acompanhar se você efetivamente alcançou o que você quer ou não. Então, mensurável significa você traçar um caminho, traçar uma meta que, para efetivamente construir um caminho para alcançar a meta, você consiga fazer essa mensuração, você consiga olhar e acompanhar. Objetivamente, eu evoluí, eu alcancei outras coisas ou não? Objetivamente falando, como que está isso? Você precisa fazer esse processo. Bom, os objetivos para a clínica, você pode colocar, muito provavelmente eu acredito que, né, a maioria coloque alguma meta de faturamento. E aí você estabelecer, né, alcançar, sei lá, 7 mil reais de faturamento em pelo menos um mês até 31 de dezembro de 2023. Coloca a data, coloca que em pelo menos um mês, algo que você alcança, não é todo mês eu vou ganhar. Não, algo que você vai alcançar. Quando você alcançar, você fala, nossa, né? Aquela sensação de conquista. Tem que ser algo assim, senão a gente não se empenha, porque se empenhar e se comprometer com fazer coisas fora da nossa zona de conforto, realmente, muitas vezes vai ser um processo em que nós vamos fazer apesar de não estar com vontade, apesar de não estar com motivação, mas porque você quer sim alcançar aquele objetivo. Então coloque, deixe isso definido. Mas é importante que você também comece a destrinchar um pouquinho isso em alguns projetos. Que os projetos significam o quê? Se você quer alcançar esse valor de faturamento, o que você precisa fazer para chegar lá? E aí você vai definir etapas menores de coisas que você vai alcançar. E alcançando isso, você vai estar mais próximo de chegar no seu objetivo. Como que a gente faz isso? Pensando, por exemplo, para atingir esse faturamento, qual que é o número de pacientes que eu tenho que ter? Então, alcançar, né, tantos pacientes por mês até uma determinada data, né? Tantos pacientes em pelo menos um mês até uma determinada data. E isso vai depender de onde você está e tendo uma razoabilidade. Se eu estou com 0, adianta já colocar que no mês que vem eu quero estar com 10? Pode acontecer? Pode, mas em geral é um processo. E a gente não pode exigir da gente, né, que a gente quadruplique, né, multiplique várias vezes um valor que a gente não está tendo ainda, um número que a gente ainda não tem. Então, vai fazendo, separando, claro, por períodos, por exemplo, 3 meses, um semestre, mas cuidado para não deixar tudo para o final, porque se você não colocar dentro desses projetos para alcançar os objetivos nenhuma data, o que vai acontecer é que você vai deixar para o último segundo e o último segundo não vai dar para realizar. Então, veja, nesses projetos, você vai definir uma meta de número de pacientes, vai definir que você quer atingir um faturamento anual, um determinado valor de faturamento anual. Por que faturamento anual? Porque nós não podemos mensurar nossa clínica somente pelo faturamento mensal, porque nós temos flutuações ao longo do ano de épocas em que nós tiramos férias, por exemplo, nosso faturamento cai, épocas em que a gente tem pacientes que param o atendimento, acontece, tem época que de repente o paciente não vem mais, né? Então, antes da alta, ele interrompeu, alguma questão fez parar. E aí isso faz com que o nosso faturamento também caia. Então, temos época do ano que nós temos maior número de procura de pacientes e épocas do ano que diminui essa procura. Então, veja, assim, com muito cuidado, procure fazer, né, essa visão de um negócio de fato, de que existem flutuações. Isso é muito comum quando a gente pensa no comércio. A gente sabe que tem épocas do ano em que o comércio vai faturar muito. Por exemplo, épocas de
Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal. E a gente sabe que as lojas, elas sabem e elas se organizam e se preparam que nesse período elas vão receber mais. Quando chega janeiro, em geral, o que as lojas fazem? Elas fazem as liquidações, as promoções. Por quê? Porque o pessoal já gastou no fim do ano anterior. Então, se não tiver algo muito atrativo, não se vende. E se ela não vender essa coleção, também não vai ficar com as coisas antigas para o ano seguinte. Então, é super importante que a gente tenha essa dimensão de que dentro da nossa clínica também vão ter flutuações. Vão ter momentos em que a gente vai estar recebendo mais, épocas do ano que a gente vai estar sendo mais procurado, e momentos em que não, a gente vai estar recebendo menos. E a gente vai tirar nossas férias, a gente vai se organizar. Então, férias é uma outra coisa que a gente precisa planejar na nossa clínica. A gente precisa ter essa dimensão de que nós vamos parar e naquele período parar. Provavelmente, se você tem um atendimento presencial, seus custos na clínica presencial continuam, dependendo do acordo que você faz. Então, às vezes você vai continuar tendo custos e não vai estar tendo faturamento. E seus boletos na vida continuam, né? Boleto na vida tá lá. Não importa que nós estamos de férias, nossas contas vêm. Isso que significa que você vai ter que planejar isso também ao longo do ano. De se preparar, fazer uma reserva e entender que o que está entrando é o que você está faturando. Mas não significa que faturamento é lucro. Faturamento, ele vai vir, vai ter uma série de despesas, você vai se organizar, inclusive financeiramente, para ter este valor para quando você tirar as suas férias. E aí sim, né, você se organiza para isso e aí sim você pode efetivamente tirar as suas férias sem isso prejudicar as suas finanças na sua vida pessoal. Você não precisa ficar desesperado, vai tirar férias e agora não vai faturar porque você se planejou para isso. E pode entrar, né, nesse período de férias descansado realmente. Então, estabeleça esse objetivo. E estabelecer o objetivo, você vai pegar e vai fazer projetos, né? Vai estabelecer projetos que são algumas coisas que você vai alcançar, que são um pouco menores, mas que alcançando essas coisas, você vai sim ter resultados, você vai sim estar se aproximando efetivamente do seu objetivo. Por exemplo, estabelecer projetos de captação de pacientes, estabelecer um projeto para que você faça um atendimento de mais qualidade, estabelecer um projeto para você aprender mais de gestão, né? E todo esse conjunto de coisas executadas vai levar você a sim ter um resultado melhor e aumentar o faturamento, provavelmente no valor que você colocou. Se você executar, se você conversar com pessoas que sabem mais do que você, que vão ensinar o caminho que você não sabe. Porque assim, gente, objetivo, a gente estabelece o planejamento, mas por que o planejamento muda? Ele muda porque nós ainda não sabemos exatamente quais são os passos que a gente vai ter que dar para alcançar o objetivo. Se a gente soubesse com tanta clareza, a gente já tinha alcançado, a gente já tinha feito. Então a gente vai aprender ao longo do caminho. E para isso é super importante que a gente converse com alguém que já chegou lá, que pode dar uma noção um pouco mais precisa desses projetos que a gente precisa fazer para alcançar esse resultado. Então, por isso a gente vai o tempo todo olhando, verificando, acompanhando, por isso que tem que ser mensurável. Você quer um faturamento de 7 mil em algum mês até dezembro, mas aí você chegou em fevereiro, chegou janeiro, passou, fevereiro passou, março passou, você está com um faturamento de 2 mil. Tá um pouco distante ainda, então como que você pode fazer, né? Chega no meio do ano, julho, aí tá como? Tá com 2.500 de faturamento. Então, assim, para você chegar no 7 ainda está muito distante, né? Você precisa dobrar, né? Triplicar esse valor para que você consiga alcançar. E aí é muito em 6 meses, que às vezes já reduziu bastante. Diferente da situação, se você quer, por exemplo, 5 mil e você não tiver nenhum paciente, chega no meio do ano com 2.500, poxa, você já alcançou metade do seu faturamento, né, mensal. Em alguns meses você já alcançou isso com a metade do tempo. Agora, na outra metade, a meta seria manter o que você conseguiu desenvolver. E as coisas não são tão lineares, tá, gente? Então, vão ter, como eu disse, tem flutuações. Por que a gente precisa olhar para essas flutuações? Porque aí a gente começa a perceber que
Eu me planejo, inclusive, para flutuação. Eu me planejo, inclusive, para que, olha, esse período eu vou tirar férias, então eu não vou ter esse aumento de faturamento nessa época. O que eu faço para compensar isso em outros momentos? Para trabalhar mais em outros momentos, para trabalhar mais, eu digo, não da gente se sacrificar trabalhando, não é isso, mas trabalhar nos pontos importantes para que a gente consiga avançar até atingir esse faturamento. Bom, você vai estabelecendo esses projetos que eu vou dar algumas estratégias, tá? Então vou falar disso, coisas importantes que você precisa pensar na sua clínica. Mas eu acho que é importante você efetivamente pegar o seu calendário, pegar um calendário anual e começar a fazer uma definição de datas, uma definição das datas que você quer fazer determinadas atividades. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, qual é o seu período de férias? Como que você quer tirar férias? Você precisa saber disso, se organizar para isso. Acontecem imprevistos, às vezes de saúde, que levam a gente a sair num outro período? Acontece. Mas, e se não acontecer? Esperamos que não aconteça. O que você vai fazer? Qual é o período provável que você acha que você vai tirar férias? Qual é o período que você vai tirar férias? Porque é diferente tirar uma semana de férias, tirar 15 dias, tirar 30. Qual é esse período que você vai tirar? Quanto tempo? E, claro, financeiramente também se organizar para, às vezes, você precisar não atender uma semana. Por exemplo, vou dar meu exemplo no ano passado. Me organizei para tirar 2 semanas de férias. O que aconteceu? Eu peguei Covid na segunda semana de férias. E quando era para voltar na terceira semana, não só pelo risco da transmissão, porque em determinado momento da semana eu já poderia ter voltado pelo risco da transmissão, ou atendimento online que não teria esse problema, mas eu não tinha disposição, eu tive que aumentar para 3 semanas as minhas férias, eu não consegui voltar com 2. Quer dizer, né, já foi metade da metade do faturamento, né, porque eu faturaria já metade de um mês, e aí eu faturei metade da metade porque eu fiquei doente. Então, financeiramente, também precisa se criar uma reserva para você não ficar desesperado toda vez que você ficar doente, porque sim, pode acontecer, alguém da sua família precisar de você, de uma atenção nessa parte de saúde, imprevistos acontecem, né? Quem está vivo pode tudo acontecer e a gente precisa se organizar para isso. Então, pegue um calendário e se planeje. Se acontecer um imprevisto, você tem uma reserva, mas independente do imprevisto. E se não acontecer o imprevisto? Que época que eu quero tirar minhas férias? Que época que eu vou fazer isso? Então, isso é super fundamental. Você vai fazer essa definição de férias, por exemplo. Você também precisa fazer uma seguinte conta, que diz respeito à sua rotina, isso cada um vai ter a sua. Você quer atingir um determinado faturamento. Quanto que você precisa, quantos atendimentos você precisa fazer no mês para atingir aquele faturamento? E isso baseando no valor que você atende, no valor de meta que você quer alcançar. Então, esse valor de sessão que você vai estabelecer, você precisa ter claro, porque às vezes você... eu vou preencher, por exemplo, toda a sua agenda. Eu tenho 30 horários e os 30 horários eu vou atender social, que vai ser um atendimento de 20, 30 reais que eu vou receber. Desconta isso dos lucros, dos custos, desconta imposto que você paga imposto, você oferece recibo. Desconta tudo isso. Vai ser possível atingir esse faturamento? E nada de errado com o atendimento social, eu sempre falo isso. Mas o atendimento social, se você quer trabalhar com a clínica entendendo que é um negócio, ele tem que ter um número limitado na sua agenda de atendimentos que você vai oferecer nessa modalidade. Por quê? Porque senão você vai chegar um momento em que você vai desmotivar, porque você vai sentir que você está trabalhando muito, porque desgasta muito. Vocês sabem, gente, vocês sabem. Atender é um investimento emocional e mental. Então, a gente não consegue atender infinito. Não só pelas horas de vida que a gente tem, mas porque demanda muito emocionalmente da gente. E aí a gente não vê esse rendimento, esse desenvolvimento acontecer, fica muito complicado. Então, vamos lá. Pegou seu calendário, vai começar a fazer as contas, vai olhar no calendário anual que tem época de carnaval, que talvez o seu rendimento vai cair, que fevereiro é um mês mais curto, o número de sessões daquele mês também cai, que em determinado mês você vai tirar determinado número de dias de férias, então você precisa se organizar para ter
distribuir o faturamento anterior para nesse momento poder tirar férias tranquilamente. Então, o calendário anual ele serve para você ir observando o número de feriados, feriados em que dia da semana estão caindo. Às vezes você é uma pessoa que, vamos supor, você tem alguns dias fixos que você atende, você não atende todos os dias da semana. Vamos imaginar que você divide a sala com alguém e você ficou estabelecido para você que você vai atender segunda, terça e sexta. E aí você vai olhar esse ano. Como que nós estamos de feriado na segunda-feira? De repente tem um monte de feriado, cai tudo na segunda. Como que nós estamos? Dentro do seu dia, tem muitos feriados? Em quais meses tem feriados? Isso tudo já direciona você para, de repente, você antecipadamente se organizar, planejar, verificar se é possível naquela semana você atender em outro horário, num dia que você não costuma atender para fazer uma reposição. Sempre pensando que você pode querer fazer a reposição, mas o paciente não é obrigado a fazer essa reposição. Então, nem sabemos se ele vai ter esse outro horário disponível. Então, a gente precisa sempre estar com isso em mente para que a gente tenha uma visão estratégica do negócio. Não chegar no fim do mês e se desesperar porque não viu, né? Não tenho, não consegui. Olhe mensalmente aquilo que você... como que será a sua rotina naquele mês. E quando você perceber que de repente é um mês que você fatura menos, é você procurar verificar se não é época de divulgar mais, né? Não é uma época que você precisa fazer mais lives, fazer mais palestras. É uma época que às vezes não tem muita procura, hora de divulgação. É época que você tem bastante procura, hora de investir bastante no seu atendimento para estudar e oferecer algo que seja de qualidade. Então, sem deixar morrer os outros lados, né? Mas você precisa ter essa visão. Qual é o seu objetivo? Quais são os projetos? E eu tô vendo lá. Estabeleci lá um projeto de fazer um curso, por exemplo, né? Quero fazer um curso de terapia de casal e família. Você precisa se organizar e pensar. Se já tiver a data disponível do curso, você vai precisar se organizar e pensar em que período você vai fazer, o que isso vai demandar para você de tempo, de horário, para você poder se organizar, até que mês você quer concluir, né? Porque hoje nós temos, né? Meu curso é um curso online, por exemplo. Em determinadas épocas do ano, eu faço o lançamento desse curso. Então, você tem lá semanas que os conteúdos vão sendo distribuídos, mas você pode demorar mais ou demorar menos para assistir às aulas, né? O curso online, ele demanda muito da sua própria disciplina. Então, vamos supor que você quer fazer, se organizar, investigar quando que é a data, quando que terá um próximo curso, se é um curso online, por exemplo, que de tempos em tempos é lançado, quantos módulos existe, quanto tempo mais ou menos eu vou demorar para cumprir, que eu vou me propor a cumprir. Isso tudo é fundamental. E aí, para isso, você vai olhar os meses e você vai fazer essa contagem de datas, números de atendimentos, dias que você atende, você vai verificar quantos atendimentos você precisa ter, quantos pacientes, pagando que valor para alcançar a sua meta. E aí isso tudo vai facilitar para você ir desenvolvendo esses projetos. Bom, aí acho que fica a dúvida. Carol, parece que fica ainda subjetivo. Eu entendi que eu tenho que estabelecer um objetivo, que ele tem que ser claro, mensurável, ele tem que ser específico, ele tem que ser realista, eu tenho que acreditar que eu consigo alcançá-lo. Entendi essas questões, tem que ser, né, com uma data ali, um prazo definido. Mas vou olhar meu ano, vou ter uma dimensão ali de épocas que eu vou provavelmente atender mais ou atender menos, que eu vou ter que me reorganizar. Mas e aí, como que eu faço os projetos? Como que eu divido tarefas para que eu consiga alcançar essa meta? Que agora, no momento, parece que é muito distante. Bom, eu entendo que nós temos 3 pilares que são importantes para que a gente consiga desenvolver a nossa clínica de uma forma completa, né? Claro que a gente sempre vai buscar melhorias, claro que completo não significa perfeito, mas eu digo assim, da gente se atentar a pontos diferentes. Um desses pontos, né, diz respeito à divulgação, a divulgação do nosso trabalho e a captação de pacientes. O outro ponto diz respeito a oferecer um atendimento de qualidade. Então, a gente tem que captar pacientes, esses pacientes têm que chegar, e nós também temos que oferecer um atendimento de qualidade. E o atendimento de qualidade vai envolver você se capacitar para que quando essa pessoa chegar, você faça
um atendimento que ela não queira mais ir embora, que ela queira voltar. E também você precisa cuidar da sua gestão. A gestão é tudo que implica uma visão estratégica, uma visão de negócio, de organização de um negócio. Esses 3 pontos eles são essenciais para o seu planejamento. Então a minha sugestão é que você defina projetos em cada um desses pontos, para que você possa se desenvolver em todos eles. E esse conjunto, ele vai facilitar para que você consiga atingir seu objetivo. Se nós estamos falando de um objetivo de faturamento, por exemplo, você precisa o quê? Ter mais pacientes, provavelmente. Fazer isso com estratégia, né? Fazer essa divulgação com estratégia para atrair as pessoas que podem pagar o preço que a sua sessão é cobrada, que você definiu, né? Nós temos a nossa tabela do nosso CFP, que vai direcionar uma média de valores, mas isso também é muito pessoal, né? Essa decisão de qual é o valor que efetivamente você vai cobrar. Então, você vai verificar isso, né? Verificar como que você está captando os pacientes. Se você está recebendo as pessoas que pagam aquele valor ou pessoas que sempre dizem que não podem pagar. E aí, além da captação de pacientes, o atendimento de qualidade. Por quê? Se você não se atenta a estar periodicamente estudando, aprendendo, conhecendo mais, investigando mais sobre como que você faz uma técnica de atendimento, o que acontece é que você acaba recebendo o paciente, mas o paciente vai embora. Porque ele não sente que aquele processo efetivamente está causando uma transformação na vida dele. A mesma coisa é a gestão. Se você não cuida da gestão, o que vai acontecer é que você se perde, você nem sabe mensurar nada, porque você nem contabilizou, porque você nem fez esse acompanhamento. Percebe como tudo isso, né, são aspectos assim essenciais e que a gente se apega muito ao aspecto que é o atendimento em si. E ele é importante, mas não podemos esquecer dos demais. Então, minha sugestão, você vai fazer sua análise da sua situação atual, nesses 3 pontos. Como que está sendo essa captação de pacientes? Você está só recebendo por indicação? É uma postura passiva? Esperar alguém lembrar de você, por exemplo? Isso é uma forma. Funciona? Funciona. Vai ser na velocidade que você quer? Provavelmente não. Provavelmente não. Certo? Mas é uma opção. Se não está dando o resultado que você quer, o que você pode fazer de diferente? Vai olhar seus atendimentos. Está ok? Quando vocês estão abandonando? Como está sendo o processo? Seus pacientes fidelizam? Eles vão ou não? Como que está sendo o processo de organização de sua rotina clínica, financeira, de visão estratégica de negócio, de planejamento? Como que está sendo isso? Então, você vai fazer uma análise, colocar uma nota para cada um desses aspectos. E aí, o que você vai fazer? Você vai dar um foco maior para aquele projeto na área que você sente que é a que você mais precisa avançar. Mas minha sugestão coloque para cada um desses 3 pontos, a divulgação, o atendimento de qualidade e a gestão, coloque algo relacionado a isso que você precisa atingir. Projetos, o ideal é que sejam a mesma coisa, algo que você atinja, né? Então, finalizar as aulas do curso de gestão, do curso X de gestão, até determinada data. E aí você vai colocar lá, de repente, aí vem os hábitos. Assistir de segunda a sexta, 30 minutos por dia das aulas. Durante os períodos da noite, de tal hora até horário, eu vou assistir essas aulas, eu vou executar essas atividades, eu vou mandar a tarefa que for necessária para esse curso, para eu conseguir concluir. Então, aí você desmembra em hábitos, em processos, em tarefas, efetivamente, que você vai cumprir. Por quê? Porque se você colocar lá e só assistir tantas aulas por semana, isso dá uma sensação de algo que você alcança? Não, dá uma sensação de que você precisa fazer só porque você tem que fazer. E por que assistir 5 e por que não assistir 2? Se eu tô cansada essa semana. Você não vislumbra. Por quê? Porque tem um projeto, esse projeto ele tem um prazo porque eu quero alcançar um objetivo maior. E se eu não cumpri-lo dentro desse prazo, o objetivo também não vai ser alcançado, que é o porquê que eu tô aqui fazendo tudo isso. Então, se você não tem essa ligação, é o momento que você abandona a meta, um momento que você abandona o objetivo e acaba desistindo de fazer.
Vou então dar algumas sugestões que eu entendo que são importantes em cada um desses 3 pontos que eu acho que você deve definir projetos para alcançar esses objetivos no seu planejamento. Quando a gente fala numa primeira forma, um ponto importantíssimo que você precisa ter para alcançar seus objetivos na clínica é a captação de pacientes. Captação de pacientes envolve o quê? Esses pacientes chegarem até você, para que você possa fazer esse trabalho. Para isso, você precisa fazer a divulgação. Divulgação, durante muito tempo para nós, foi visto como algo muito negativo, algo até proibido pelo nosso conselho. E existem formas de a gente fazer divulgação que não são antiéticas, muito pelo contrário. Isso acontece por meio da psicoeducação. Conteúdos que a gente vai postar, que a gente vai ensinar as pessoas algo. E ensinar as pessoas, a gente acha que tudo é óbvio, todo mundo já sabe, por que eu vou ensinar isso? O que eu vou ensinar aqui que é ansiedade, como controlar uma crise de ansiedade? As pessoas continuam ansiosas? Sim. Elas todas estão se superando e fazendo tudo sozinhas? Já sabem as respostas e conseguem superar as crises? Não. Então tem demanda. Né? Então é a mesma coisa. Mas eu vou falar da importância da comunicação numa relação de casal. Mas não é óbvio que a gente tem que saber se comunicar, ouvir o outro, ter empatia. As pessoas fazem isso? As pessoas estão com seus relacionamentos 100% no que diz respeito à comunicação? Ou a comunicação ainda é um problema muito grande? Você pode ensinar. Ensinar não significa que a pessoa vai resolver tudo sozinha. Por quê? Vou dar um exemplo. Nós estamos cansados de saber o que a gente precisa para emagrecer. Tem 2 coisas que são fundamentais. Desde você já deve estar pensando. Que é o que? Atividade física e mudança na alimentação. Mesmo assim, todas as pessoas que querem emagrecer estão conseguindo? Mas, quando você pega, e posta um conteúdo de alguma estratégia, uma dica de como você pode mudar a comunicação com o seu parceiro, por exemplo, quando você faz isso, mesmo que a pessoa ela ainda não consiga efetivamente fazer ou fazer da forma completa como você sugeriu, ela fala, poxa, essa psicóloga entende o que eu estou sentindo, ela sabe do meu problema e ela sabe um caminho para resolver. Quando eu for procurar alguém, eu vou procurar ela. E aí é essencial, gente, a gente fazer uma definição de nicho. Não tem como. Se você coloca, e no geral, eu atendo no geral, atendo qualquer pessoa, todo o conteúdo que você fizer, cada momento ele vai ser direcionado para uma pessoa diferente. O que vai acontecer? A pessoa não te associa a algo específico, porque você não é específico, você é generalista. E ela não entende que realmente você sabe do que ela está vivendo, do que ela está falando e as dores dela. Porque a cada momento você fala da dor de uma pessoa diferente. Então é essencial que a pessoa saiba, que realmente é você que é a pessoa que é capaz de resolver o problema dela. Para isso, você precisa definir um nicho, uma área em que você vai atender. E essa área não impede que você atenda outras demandas. Mas quando a gente está falando dessa área, isso significa que você vai fazer a sua divulgação nisso. E, digo aqui para vocês o quanto de nós temos, nossa página é uma página de atendimento de casal e família. Ai, Carol, mas família, as pessoas procuram para atendimento familiar? Eu vou mudar a pergunta. Quando que as famílias chegam nos atendimentos? A maioria vai responder que é por meio dos filhos. Tem muita criança precisando de atendimento? Fervendo! Adolescente que os pais não sabem o que fazer. Fervendo! Então, você precisa ter uma visão estratégica de que, às vezes, o que você vai fazer é receber primeiro esses filhos e aí sim convidar esses pais. Porque o atendimento com pais é importante, vocês sabem disso. Se você não atende a família, é uma demanda familiar, não é nem uma demanda só da criança, o que acontece? Não tem resultado. Você tem que ter estratégia, você tem que ter conhecimento para poder fazer isso, transformar essa demanda. Casais, não tem demanda. Não tem demanda? Ou você nunca se posiciona que atende casal? Ninguém nem sabe. Então a pessoa não pensa em você. Com um monte de divórcios acontecendo. O quanto que está sendo difícil hoje se relacionar. Pessoas que não têm medo, não conseguem se envolver. Outras que querem se envolver, mas não encontram pessoas que estão no mesmo momento. Gente, isso estou falando, são realidades que você deve ver aí na sua clínica ou na sua vida pessoal. Então, demanda tem.
A questão é, você precisa direcionar isso para que as pessoas saibam que é você que atende. Depois, o atendimento de qualidade significa o quê? Fazer um curso, você precisa estudar, você precisa ler um livro, comprar um livro, fazer pesquisa de artigos, você precisa se atualizar daquilo que é o mais recente, aprimorar o que você já sabe e aprender coisas novas que você ainda não sabe. Então, acho que é muito importante a gente cuidar desse atendimento de qualidade. Como? Estudando sobre o nosso nicho. Muitas vezes o nosso medo de falar que a gente é de um determinado nicho é justamente porque a gente acha que a gente não conhece esse assunto em profundidade. Então, como que você vai fazer? Fazer um curso, como eu disse pra vocês. Curso de atendimento de casal-família é dificílimo dentro da psicanálise da gente achar. Mas, né, eu ofereço o curso, quer dizer, existem as estratégias, oportunidades. Então, você não sei, tá muito difícil procurar sozinho. Procure um curso, às vezes a gente vai levar muito tempo construindo um percurso sozinhos. Ou não, é o seu momento. Tudo certo, mas defina um projeto que vai levar esse alcance do atendimento de qualidade. E por último, uma gestão. Gestão significa você desenvolver um projeto no sentido de desenvolver uma visão estratégica do seu negócio. Isso vai envolver, por exemplo, eu olhar que talvez o atendimento individual não seja necessariamente a forma como eu vou única e exclusivamente alcançar a minha meta de faturamento. Talvez eu entenda que eu possa oferecer outros serviços dentro do meu nicho. Isso vai incluir muitas vezes o atendimento de orientação e também grupos de orientação. Os grupos você vai cobrar um valor menor por pessoa, provavelmente do que uma terapia individual, mas como são várias pessoas participando, às vezes esse valor que você recebe ultrapassa até o valor que você receberia por hora em um atendimento individual. Porque a pessoa paga menos, então às vezes é mais acessível para ela, a gente tem mais pessoas e esse número por hora ele acaba saindo, né, por um valor diferente, às vezes até maior do que a gente teria atendendo uma pessoa só, um serviço só. E é a gente ampliar, gente. Visão estratégica significa a gente parar e pensar o que tem de demanda, de pessoas precisando e a gente ter uma visão além. Por exemplo, né, o que nós temos hoje, que eu percebo de pessoas solteiras com dificuldade de se relacionar, que querem se relacionar, mas tem medo, tem traumas, tem dificuldades. Você pode fazer um grupo para isso, para solteiros que querem um relacionamento, como fazer um processo para que a pessoa consiga estar em um momento em que ela está preparada emocionalmente para iniciar um novo relacionamento e como ela pode fazer isso. Da mesma forma, vejo muito pais de adolescentes com muita dificuldade, que não sabem o que fazer com os filhos, não sabem como que eles podem orientar esses filhos e a relação muitas vezes distante. É um grupo que você pode construir e os pais entre si vão trocar as suas experiências. Então isso também vai fortalecer a união desse grupo. Então, mais uma vez, né? Agora espero que assim, com toda essa live, você tenha feito anotações. Se não fez, volta, assiste novamente. E aí você vai procurar estabelecer esse planejamento, que tem que ter uma análise antes do planejamento de como você está. Depois você vai definir um objetivo de onde você quer chegar, em que prazo e mensurável. Depois estabelecer projetos. Esses projetos, na minha sugestão, um projeto que fale sobre captação de pacientes, um projeto sobre atendimento de qualidade e um projeto que seja sobre gestão clínica. E aí, a partir disso, vai definindo as tarefas e, semana a semana, você vai estabelecer um dia, vai ler novamente tudo o que você fez, modificar o que for preciso e distribuir nos dias da sua semana as tarefas para que você consiga alcançar. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você gostou, não deixe de nos seguir e compartilhe com outros profissionais, outros psicólogos, para que eles também tenham esse conhecimento. Que seja um ano de muito sucesso para todos nós e continue acompanhando a nossa página. Tchau, tchau!